A sua criança, ele sente emoções, ele sente alegria, ele é uma criança carinhosa. Muitas vezes ele só vai precisar de você, desse ambiente seguro que é a família, para ajudar a compreender e expressar tudo isso, tanto para você quanto para o mundo. Sejam muito bem-vindos ao SuperaCast. Este é um programa do Instituto Superateia que tem como objetivo trazer informações e conhecimento de qualidade para você, família atípica. E o tema de hoje é o mundo emocional do autismo. Muitas famílias acreditam que o filho não sente emoções, ele não fala quando está triste, ele não diz se ele também não expressa felicidade. Então, o que envolve as emoções do autismo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje para trazer um pouco mais de clareza para você poder compreender a sua criança. Então, crianças autistas sentem emoções? É a maior dúvida que vem muitas vezes para a gente no consultório. Ele não fala quando ele está triste, ele também não sorri quando está feliz. Então, o que envolve tudo isso? A dúvida é, sente tristeza, sente alegria, sente frustração? Sim, as crianças autistas sentem emoções, porém, o diferente da criança atípica é porque muitas vezes ela não consegue identificar e nem expressar essas emoções. Por isso que às vezes ele está frustrado e ao invés de dizer assim, olha, eu não quero que faça isso, ele simplesmente chora. É uma forma dele expressar essa emoção da frustração. Se ele está feliz, às vezes ele vai balançar as mãos, mas ele não vai dar um sorriso. Então, nós temos esse olhar mesmo atento para a forma como ele está expressando aquela emoção. Muitas vezes, as nossas crianças atípicas, elas vão ter dificuldade em expressar as emoções através do próprio corpo, verbalmente também, mas não quer dizer que elas não sintam. Muitas vezes, elas sentem e sentem intensamente. Por exemplo, o choro, muitas vezes, pode ser o medo de algo, ou mesmo a frustração sobre uma determinada atitude que ele teve ali, né? E foi barrado com um não, por exemplo. Então, é muito intenso no autismo. Então, a gente precisa estar atento mesmo para identificar essas emoções sendo expressadas da forma que eles sabem fazer. Alguns pais nos trazem assim, o meu filho, ele não demonstra carinho. O que acontece muitas vezes é que essas crianças têm dificuldades em regras sociais implícitas. Por exemplo, o abraçar. Ele não sabe, né, o que é o abraçar, então o abraçar muitas vezes pode demonstrar carinho, um toque, um beijo, e aí entra outra questão, porque se a criança tiver o desafio com o toque físico, ela não vai querer ser tocada, ou ela não vai querer abraçar, e aí entra toda uma parte sensorial dessa criança a ser trabalhada, né? Mas não é que ela não tenha carinho, ou que ela não sinta o carinho, é porque muitas vezes é a forma dela expressar que vai ser diferente. Então, um abraço, por exemplo, para uma criança autista pode ser muito forte, muito intenso, pode ser extremamente desconfortável. Às vezes, a forma dela demonstrar carinho vai ser trazendo um objeto que ela gosta e te entregar, vai ser sentando do teu lado ali ou compartilhando algum interesse que ela tenha. Entende que ela tem uma forma diferente de enxergar as emoções? Existe um termo que se chama alexithymia. Ele é muito usado quando nós falamos do autismo, que nada mais é do que a dificuldade em identificar e descrever as emoções. Então, o que acontece? Às vezes a criança autista, ela sente fortes emoções, ela vive essas emoções, porém ela não sabe identificar, ela não sabe falar sobre, ela não sabe expressar e se comunicar através das emoções. E aí vale lembrar o seguinte, essa criança ela pode ter dificuldade de falar das próprias emoções, mas ela pode ter também dificuldade em observar as emoções no outro. Então não é só sobre ela, mas é também sobre o outro. Tem muitas famílias que perguntam assim, por que a minha criança autista tem tantas crises emocionais? Isso aí pode estar muito associado
a crises sensoriais ou hipersensibilidade. Por exemplo, há muitos sons intensos, há barulho, há muitas pessoas, por exemplo, um shopping com muitas luzes, barulho de muita gente conversando, sons de diversos lugares diferentes, e isso pode desencadear uma crise emocional. Por quê? Porque essa criança, às vezes, ela pode começar a chorar e ela não vai parar de chorar muitas vezes enquanto você não retirar ela daquele local. Então isso pode intensificar sim uma crise emocional nela. E como é que os pais podem então ajudar as crianças a identificar as suas emoções? Pode começar nomeando mesmo uma emoção do dia a dia. Filho, você está triste? Começar a dizer para ele, naquele momento ali, aquilo que você observou que ele está sentindo. Pode ser usado também cartões com o bonequinho ali sorrindo, o bonequinho triste, o bonequinho frustrado. Então tudo isso, o bonequinho com medo, tudo isso pode ajudar essa criança a identificar essas emoções. Pode-se também ensinar o que acontece no próprio corpo. Por exemplo, quando a criança está muito nervosa, que ela chora muito, o coração bate acelerado. Põe a mãozinha no coraçãozinho dele e deixa ele identificar e sentir isso. Pode ser criado também uma rotina de regulação emocional, que nada mais é do que uma respiração mais profunda, criar um espaço tranquilo para ele naquele momento ali, um espaço seguro para que essa criança entenda que aquele momento ali é o momento dele respirar fundo e desacelerar para ele começar a voltar dessa crise emocional. E o que nós vamos estar fazendo então com tudo isso? Mostrando essa criança, desenvolvendo a habilidade dessa criança de identificar as próprias emoções, conhecer o próprio corpo, conhecer como é que ele funciona. E tudo isso precisa ser ensinado. Uma criança típica, ela já vai identificar rapidamente o que é uma tristeza e vai falar para você: eu estou triste, ou estou com raiva. Já a criança atípica, ela vai precisar aprender a identificar essas questões. O que eu queria deixar aqui para você, família atípica, é que a sua criança ele sente emoções, ele sente alegria, ele é uma criança carinhosa. Muitas vezes ele só vai precisar de você, desse ambiente seguro que é a família, para ajudar a compreender e expressar tudo isso, tanto para você quanto para o mundo. E eu queria muito convidar você que está comigo até agora para curtir esse episódio, se fez sentido para você, compartilhar com as famílias e ativar os sininhos também para receber as notificações, porque toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal. E eu espero vocês até o próximo episódio do SuperaCast.